Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, estávamos eu e Paulo agora tentando nos conectar lá no StreamYard e não entrou de maneira alguma. Eu já peço para vocês aí 1000 perdões, as pessoas estão começando já a entrar aqui, né? Eu já vou chamar o Paulo aqui para falar com a gente. E aí a gente começa. Já? Opa, prontinho. Boa noite, Ronaldo. Paulo. Você tá bem, meu querido? Não vai ter golpe, vai ter golpe, Oi? né, Ronaldo? Golpe lá do outro streaming, né? Não dá Oi? certo. Ah, Gente, então, para o pessoal que tá chegando aqui, deixa até a gente pedir desculpas, porque assim, o StreamYard não entrou de maneira alguma hoje. A gente não sabe por quê, a gente estava lá bonitinho no horário e não entrou. E aí a gente falou, bom, para não correr o risco de perder a discussão, vamos fazer a conversa pelo Instagram, não tem problema. E aí depois eu subo lá no canal o vídeo para, de repente, quem quiser fazer o acesso por lá, ter o acesso. Certo? Bom, pessoal, então vamos lá. Eu só queria começar dizendo que eu estou bastante feliz hoje, de verdade, assim, vocês não fazem ideia de estar aqui com o Paulo. Eu disse isso no post que eu fiz para divulgação, falei isso para ele, e agora eu vou falar em público novamente. Paulo, para mim, é o meu super-herói. Né? Os super-heróis de verdade estão aí. E pessoas como ele são necessárias, pessoas como ele são um presente para a nossa vida. Então, assim, eu estou falando da vida social. Né? Então, Paulo, assim, de verdade, você não faz ideia do tamanho da minha alegria de estar conversando contigo hoje. Viu? Assim, muito, muito, muito obrigado pela oportunidade. imagina, obrigado, Amado. É um prazer. Prazer estar aqui com vocês. Desculpem aqui o mau jeito. Primeiro, eu esqueci que o meu celular, o microfone fica embaixo. Eu vou ajeitar aqui um pouquinho a imagem ainda, mas a gente pode ir conversando. Me perdoe. Estava aqui com o computador aberto. Pessoal, é porque a gente estava todinho preparado para o streamer que não colaborou. Então a gente também está se acertando aqui em cima da hora. Enquanto isso, pessoal, para apresentar o Paulo, né, da live de hoje, então, a nossa live é intitulada A História da Criminalização da Homotransfobia, os debates parlamentares ao seu reconhecimento como crime de racismo. Estou aqui hoje com o Paulo Iotti. Paulo Iotti, que é doutor e mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, especialista em Direito da Diversidade Sexual e de Gênero e em Direito Homoafetivo, advogado e professor universitário, diretor-presidente da GADVS, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, sócio da IBD, Instituto Brasileiro de Direito de Famílias. E o Paulo também é autor dos livros Manual da Homoafetividade e da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos. Faltou alguma Não, coisa, não, tá Paulo? ótimo, obrigado. Ótimo. Quando eu falo, tá dando um delayzinho para Para você mim aí tá ou não? ok. Para mim tá ok. Acho que eu vou ter que ficar segurando o É? celular aqui para ficar ok, né? Eu tô sem aquele apoio dele aqui, mas tá, para mim tá muito ok. Então, beleza. Pessoal, o áudio tá ok para vocês também, que daí a gente começa. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu Eu queria, Paulo, começar perguntando para ti, né? Eu vi um pouquinho, tá dando interferência lá, tá dando um Para mim delayzinho tá aqui ok. para mim. Você me Você escuta tá bem com... agora? Você me escuta bem assim?
Eu te escuto, mas eu acho que na hora que eu falo tá dando um delay para nós da minha voz aí. Você tá com o PC ligado ou não? Computador, sim, mas não na live. Não na Tá, mas live. tá no Instagram ou não? Não na live. Estranho. Tá com um pouco de eco lá, estão falando lá. É só quando eu falo, né? Paulo, que live é essa? Que ela tá dando toda errada desde o começo. Pode ser um pouco pelo meu celular, mas enfim, não saberia dizer. Gente, mas quem vai falar mais vai ser o Paulo mesmo. Vamos tentar. O Denis está tudo tranquilo. Deixa Deixa eu baixar meu áudio um pouco aqui. Vamos ver se melhora. Mas vamos lá. Vamos lá. Gente, a minha primeira pergunta, né, para o Paulo, eu gostaria de saber um pouquinho dele, assim, olhando para a história de vida mesmo, né? Quando vem aí a vontade de exercer o direito, de estudar direito e tudo mais, em que momento, Paulo, em que você começa a associar direito e militância? Então, se meu áudio ficar ruim, vocês me avisam. Eu comecei a me preocupar e estudar diversidade sexual e o direito na época do TCC de graduação, no Mackenzie, aqui em São Paulo, quando eu comecei a estudar o tema da união homoafetiva. Na época tem o livro da nossa querida Maria Berenice Dias, né? Na época, União Homossexual, o Preconceito e a Justiça, que hoje se chama Homoafetividade e os Direitos LGBTI, para falar sobre casamento civil, união estável e adoção por casais homoafetivos, né? Que aí virou, né, meu primeiro livro, que é de 2008, que é o Manual da Homoafetividade, a possibilidade jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção, né, que é bem ampliado. E aí eu comecei a me interessar. Acho que em 2004, eu lembro, foi num evento da Associação da Parada do Orgulho LGBTI+, aqui de São Paulo, né, que eu até conheci a Tereza Vieira, que é uma das nossas grandes autoridades de direitos trans no Brasil, né? Então eu ia, aí fui me envolvendo. Provavelmente por ser gay, enfim, fazer direito, gosto de advogar, gosto de direito, enfim. Então não é todo mundo LGBTI que faz militância, mas no meu caso deve ter sido isso. Aí me formei em junho de 2005. Aí continuei na Associação da Parada, outras associações. Em 2006 teve uma ação civil pública pelo direito à doação de sangue, que eu fiz uma petição por uma associação aqui de São Paulo, que foi a associação que eu atuei no Supremo, no julgamento das uniões homoafetivas, que é a IESP, Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo, do Fernando Quaresma, um advogado gay aqui de São Paulo, que depois foi presidente da Associação da Parada, né, uns 10 anos depois. E, enfim, aí eu fiz petição nos dois processos do Supremo pela união homoafetiva. E fiz sustentação oral no julgamento, né, em 4 de maio de 2011, que foi quando eu comecei a ficar conhecido no movimento. Eu lembro que vieram ativistas falar comigo, né, o Julian Rodrigues falou, elogiou minha fala, a gente começou a articular. Eu considero que eu entrei no movimento social organizado mesmo a partir de 2009. Foi quando eu comecei mais em marchas, Tá. não só a parada que eu já ia, mas em marchas mais militantes mesmo. A parada é uma forma de militância, mas enfim, marchas mais tradicionais, né, por direito contra a homofobia, pelo Estado laico, enfim, algumas. Então, mas em 2011 que eu comecei a ficar conhecido no movimento. E aí, na segunda Conferência Nacional LGBT de 2011, que foi novembro, dezembro de 2011, que eu fui enquanto poder público, eu era assessor jurídico da atual coordenação de políticas para LGBTI, Centro de Cidadania LGBTI de São Paulo, que tinha outros nomes. Aí me procuraram, né, depois da unanimidade da decisão do Supremo em favor da união homoafetiva como família, se não era possível ir para o Supremo pedir o reconhecimento, né, da homotransfobia como crime. Eu falei que eu já estudava o tema, que eu achava que sim,
muito mais polêmico, porque para reconhecer a união afetiva como família, você faz analogia. Você não pode fazer crime por analogia. A homotransfobia foi reconhecida como crime de racismo, no entendimento literal de raça e racismo, no sentido político-social, que a gente pode falar depois. Então, eu fiz a ação. E aí, enfim, aí eu fiz em maio de 2012 a ação pela BGLT, o mandado de justiça 4733, e em dezembro de 2013 eu fiz a segunda ação pelo PPS, o Cidadania, porque foi o único partido que topou comprar a briga no Supremo. O que foi muito importante, que foi a ação do PPS, que caiu com o ministro Celso de Mello, que foi quem conduziu aquele julgamento. Então, mas é um pouco isso. Aí atuei em outras ações, fiz sustentação oral no Supremo no julgamento do banheiro de pessoas trans, de acordo com a identidade de gênero, que está 2-0, mas o ministro Luiz Fux, com todo o respeito, está sentado em cima do processo há mais de 6 anos, desde outubro de 2015. Falei também em sustentação oral no julgamento da mudança de nome e sexo de pessoas trans sem cirurgia, laudos e ação judicial. E fiz petição no julgamento da doação de sangue, que eu não falei. Acho que o universo ficou preocupado que eu ia fazer umas falas um tanto ousadas lá, mas assim, eu tinha palestra no mesmo dia e era o quarto ou quinto da pauta. O Supremo não julga o primeiro, mas como tinha 4, 5 advogados de entidades favoráveis, né, eu acho que com toda a razão, o ministro Carmen Lúcia inverteu a pauta, e aí eu ouvi os advogados, mas por isso que eu não falei, porque eu tinha um evento no outro dia, eu achei que não fosse julgar, acontece. Aí falei na homotransfobia, em 2019, e fiz petições em alguns dos casos que o Supremo declarou inconstitucional, proibiu o debate de gênero na escola, além do direito de mulheres trans e das travestis ficarem no presídio feminino, quando presas, né, se desejarem. Então é um pouco isso, né? Então comigo foi acontecendo, não foi algo muito planejado, não foi nada planejado, inclusive atuar tão diretamente no Supremo. Que desde 2013 eu sou principalmente professor universitário. Embora eu tenha escritório, a gente esteja fazendo o escritório crescer, a Luanda Pires, maravilhosa, advogada negra, lésbica, atuante, bicha, sapatão destruidora, né? Ela, né? Bicha, senhora destruidora, essa sapatão mais ainda. Então, a gente já vai virar sócio, né? Inclusive protocolei hoje na OAB, a nossa sociedade. Então, quer dizer, o escritório vai voltar a crescer, mas desde 2013 eu sou principalmente professor. Então, eu pego processos de dia a dia, inclusive de homotransfobia, de direitos LGBTI+, mas eu acabei não atuando tanto nestes processos. Então, foi indo as coisas acontecendo de forma um tanto espontânea, a militância ocupar 80% ou mais da minha vida. Assim, é bacana te escutar, porque o áudio melhorou. É bacana te escutar, porque é muito parecido também assim, um pouco com a minha trajetória, né? Eu sempre fui professor, né? E nunca também tive a intenção de fazer do meu trabalho como pesquisador algo que militasse, digamos assim, né? Entre aspas. Mas eu acho que é exatamente isso, assim, o fato de se reconhecer como uma pessoa LGBTQIA+, e ver aí as possibilidades de atuação do seu trabalho mesmo, né? Visando corroborar aí com alguma possibilidade de potência de vida com menos sofrimento, e se a gente pode fazer, a gente vai lá e tenta, pelo menos. Né? Bacana, Paulo. Muito bacana. Vamos falar um pouco dessa história, então, da criminalização, que eu acho que é o ponto forte da nossa live, né? Acho que a primeira tentativa de criminalização no Brasil ela vai acontecer em 2006, né? Eu queria escutar, falei, ano é 2006 mesmo, não é 2004? 2006, o projeto, né? de lei, na verdade, é de 2001. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2006 e aí foi para o Senado. E aí vai para o Senado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, né? Da história um pouquinho dessa primeira PL aí,
né? E, enfim, e por que que ela não é aprovada lá atrás? Que eu mencionei, é um projeto de lei de 2001, tive que olhar aqui, que eu sempre tenho dificuldade de lembrar, projeto de lei 5.003 de 2001, da deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo, que originalmente era até um projeto, talvez copiando, eu não sei bem a origem dele, a lei estadual de São Paulo, né, que no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, só pode ter lei penal de âmbito federal. Os estados podem punir com multa, advertência, entre outras punições enfim, qualquer ato ilícito no âmbito do Estado. Mas aí, num substitutivo do deputado Luciano Zica, também do PT, aí sim se colocou como criminalização. O professor Luiz Motti, do qual eu tenho profundas divergências em alguns casos, muito emblemáticos, mas que tem sua história que merece ser reconhecida, ele fala que desde os anos 80 se lutou para incluir a homotransfobia, né? Na época provavelmente falado só de como homofobia, na lei antirracismo. É que até 89 não tinha lei antirracismo, mas sempre você tinha a lei Afonso Arinos, que não sei também a origem, mas era uma contravenção penal, um crime de menor importância, com algumas aspas. Então, só em 89 a gente tem a lei de racismo mesmo, punindo o racismo como um crime grave, que deve ser repudiado por todas as formas, não como uma contravenção penal, que simbolicamente é uma catástrofe. Mas então sempre esteve a luta, aí é uma questão terminológica, de equiparação da homotransfobia ao racismo. Sem considerar a homotransfobia como racismo, eu entendo que ela é racismo, o Supremo entendeu que ela é racismo, mas assim, sem considerar a homotransfobia como racismo, que é o entendimento, acho que mais senso comum, no melhor sentido, não senso comum como algo simplório, mas você punir a violência, a discriminação, os discursos de ódio contra pessoas LGBTI, mas da mesma forma que se pune essas condutas contra pessoas negras e indígenas. Eu espero que ninguém duvide que negrofobia e etnofobia são ambas formas de racismo. Mas então, por isso, estou falando isso por quê? Porque esse substitutivo do Zika e todos os outros projetos visaram incluir na lei antirracismo, a Lei 771/6 de 89, as expressões orientação sexual e identidade de gênero. Então, assim, a lei de racismo surgiu como punindo crimes por raça ou cor, e aí já em 1990 mudou: raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Sem entrar muito no jargão do juridiquês, né, a homotransfobia foi reconhecida como crime por raça. Raça como um conceito mais amplo que cor. Na literatura antirracismo, raça é um dispositivo de poder pelo qual um grupo dominante se naturaliza, garantindo a si privilégios, e para inferiorizar de maneira desumanizante um grupo dominado. E racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outra. Na literatura negra antirracismo se fala, né, que o conceito político-social é hegemônico sobre o meramente biológico. Mas eu já estou misturando os temas, né, mas assim, a homotransfobia foi considerada como crime por raça. Aí foi aprovado esse projeto de lei em 2006, na Câmara dos Deputados, num acordo de líderes. Aí os fundamentalistas falam: olha, não botaram para votar na plenária, isso é antidemocrático. Eu não vou fazer o gesto que eu penso em fazer, mas assim, isso é de uma má-fé grosseira, porque quase tudo no Congresso Nacional e Poder Legislativo do mundo é aprovado em acordo de liderança. Agora, poucas coisas vão a plenário. Mas aí foi para o Senado, o famoso PLC 122 de 2006, que é projeto de lei da Câmara, porque no Brasil e no mundo, né, quer dizer, começou na Câmara, tem que ir para o Senado e vice-versa. Então, e aí que você teve todas as discussões sobre o tema. Esse projeto, esse substitutivo original, assim, ele incluía orientação sexual e identidade de gênero na lei antirracismo, mas ele trazia alguns crimes a mais, depois foram retirados. Mas ele diz assim, o artigo 20, que é o coração da lei de racismo, ele fala o quê? Praticar, induzir ou incitar o preconceito, a discriminação por raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Uai, mas raça não abarca a cor? Então vejam como raça é um conceito mais amplo, porque cor e etnia, que são os critérios tradicionais do racismo, estão em conceitos diferentes. Só você ver que o próprio movimento negro fala, para pesquisa, falar em raça ou cor e etnia. A gente pode discutir isso de uma maneira mais ampla, mas tem essa questão.
Mas aí visava criar um parágrafo que falava assim: considera-se crime de praticar, induzir ou incitar o preconceito e discriminação toda ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória, fosse ela de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. Aí começaram a fazer, e o que é um constrangimento filosófico ou psicológico? Eu lembro. Foi aí que surgiu essa falácia, para não dizer sofisma de má fé, de aspas, mordaça gay ou ditadura gaysista. Se não me engano, foi até um ser voldemórtico, sabe? Voldemort, aquele cujo nome não sou obrigado a pronunciar, obrigado de nada, que não mora no Brasil para fugir da lei brasileira. Enfim. Enfim, não foi o Voldemort que morreu recentemente, foi o outro, mas o que morreu recentemente ajudou nessa besteira geral. Para ser justo, na dogmática penal, a lei tem que ser, se diz clara, tem que ser de fácil compreensão, você não pode ter uma lei muito vaga. Mas assim, então isso gera discussões legítimas. Eu até tem um artigo, né, num livro que eu mantive em 2009, enfim, organizado pela Maria Berenice Dias, que é citado pelo ministro Celso de Mello, não nesse ponto. Eu falei, no direito penal, para ser crime, tem que ter dolo, tem que ter intenção. E não tem crime culposo no racismo, infelizmente, na minha modesta opinião. Mas, enfim, então, que é por negligência e imprudência. Então, você teria que provar que a pessoa invocou um argumento filosófico com o intuito de constranger a pessoa. Essa é a discussão banal do direito penal. Então, como diz o Tiago Viana, que fez sustentação oral no Supremo e é criminalista, né, há mais tempo do que eu, gerava algumas discussões legítimas. Mas, enfim, basta um pouco de boa vontade interpretativa. Mas, para não ter mais essa discussão, em 2009 a senadora Fátima Cleide fez um substitutivo que tirou esse artigo. Então, o PL 122 ficou basicamente incluindo orientação sexual e identidade de gênero, e, se não me engano, mais um artigo que falava assim, parafraseando, mas dizia isso: punir a livre manifestação do afeto entre pessoas do mesmo sexo. É da mesma forma que se admite ou se tolera entre pessoas de sexos opostos, era crime. Para não dizer que não tinha nada além da Lei 7786, tinha isso. Mas continuaram usando a mesma falácia ou sofisma de má-fé, né? Quer dizer, como se não tivesse mudado, enfim. Você tentou, eu lembro que aqui em São Paulo a gente teve em 2011 uma frente paulista contra a homofobia, com esse termo, tentando usar a ideia de frente, né, pessoas de distintas filiações partidárias, né? Enfim, aí você teve, com a eleição da Marta Suplicy como senadora, em 2010, aí a gente chamou um projeto Marta Crivella Demóstenes. Ou, como diz a minha amada amiga Irina Bate, né, sapatão raiz, militante lésbica maravilhosa, beijo, Irina, como é que era? Um projeto Marta e Demóstenes com Crivella enchendo a paciência, ou o contrário, enfim. Então, Marta Crivella Demóstenes, eu chamo assim. Que, assim, tirava da lei de racismo e punia nas relações de consumo, punia nas relações de trabalho, mas sem esse artigo 20, praticar, induzir ou incitar o preconceito, que é o coração. Quando ela propôs um substitutivo, na verdade, aí, não sei se é esse, teve um outro substitutivo que o movimento judaico protestou, falou: você não pode restringir esse artigo 20, que ele é o coração da lei antirracismo. Enfim, mas a ideia da Marta, apoiada pela BGLT na época, foi negociar com conservadores. Vamos aprovar alguma lei que puna a homotransfobia naquilo que é essencial. Eu participei com a Frente Paulista contra a Homofobia, a gente fez uma nota contra isso. Não. Que é a ideia de não hierarquização de opressões. Que é um argumento que eu aprendi com o meu querido amigo Beto de Jesus, um militante gay histórico também, mas acho que eu ajudei a difundir, né, de tanto que eu falo isso no movimento, coloquei nas ações, etc. Sem entrar no debate da homotransfobia ser racismo ou não, e para mim se você pune a discriminação contra negros, indígenas, estrangeiros, religiosos de um jeito, você tem que punir contra pessoas LGBTI, mas da mesma forma. Você pune de maneira mais dura algumas opressões do que outras, está dizendo que aquela punida de maneira mais dura é uma opressão mais intolerável do que a outra. Ai, Paulo, isso é punitivista. Não, isso é coerência da lei.
Se você não criminaliza a homotransfobia, você está dizendo que beleza ser homotransfóbico. Ou pelo menos que é uma opressão menos intolerável do que as opressões criminalizadas. E a mesma coisa você criminaliza de maneira mais branda. Então a gente fez essa reação. Eu participei, não estou dizendo que eu fui organizador, eu participei disso, e aí isso não avançou. Mas mesmo com esses substitutivos, depois, acho que foi em 2013, o senador Paulo Paim, que é um senador de atuação histórica a favor, né, das demandas do movimento negro, da criminalização do racismo também, como deputado, depois senador, assumiu a relatoria e tentou fazer um substitutivo também. Eu participei do debate do Conselho Nacional contra a Discriminação, que abarcava a LGBTfobia na época. Não lembro agora muito de cabeça o teor do substitutivo, mas, de novo, tentou-se negociar com conservadores, fazendo concessões, e nem assim eles apoiavam. Aí o PLC, aí você tem um problema sério, né, que é a presidenta Dilma Rousseff, que sofreu o golpe, aquele impeachment ridiculamente ilegal e inconstitucional, mas foi um governo institucionalmente homotransfóbico. E foi homotransfóbico ainda no sentido jurídico de discriminação institucional. Não estou falando que a Dilma é homotransfóbica, que ela detesta LGBT, não. Estou falando que o governo dela teve atitudes que são objetivamente homotransfóbicas, ainda que sem intenção. Tanto que você trabalha, né, no seu livro, quando ela vetou a escola sem homofobia, cedendo uma pressão fundamentalista ridícula do menininho, né, quer dizer, do garotinho do Rio, vetando o projeto, com aquela nefasta fala de que não faria propaganda de opção sexual. Eu lembro que até uma ativista falou com ela, presidenta, não faz. Então, e a família Doriana da propaganda? Pai, mãe e filho, isso não é propaganda de opção hétero? SIC, se ela vai chamar esse termo inepto de opção, aí, pelo que eu entendi, ela fez uma cara, nossa, é verdade, né? Quer dizer, ela não, porque as pessoas não percebem isso. Então, um livro muito bom, que talvez o Ronaldo tenha ouvido falar, né, a suposta homossexualidade, né, dele. Então, quer dizer, fala muito, eu gostei muito das representações sociais que se cria, né, sobre a homossexualidade, as entidades LGBTI+, e a representação social, eu falando, mas está no livro também, da naturalização da heterossexualidade. Só é propaganda quando é o outro, né? Quando é do grupo hegemônico, é o bozo, né? Quer dizer, é o normal. É isso que a gente tem que problematizar e combater. Mas aí, para finalizar essa parte, o debate parlamentar ficou isso. Aí o PLC. Mas assim, aí a Dilma ordenou que a Ideli Salvati, que era a chefa de não sei o que do governo, agora não lembro, que ela falasse que o governo era contra a votação de projetos de criminalização da homotransfobia. Você teve assim, a gente debate um projeto de novo Código Penal no Brasil, que é um projeto de 2012, que ele quer revogar todas as leis, inclusive a de racismo, para colocar nele. Então, quer dizer, aí teve um golpe ridículo, que se falou assim, então, olha, vamos incluir o PLC 122 de 2006 no projeto de Código Penal. Aí eu ajudei a organizar uma carta aberta ao Senado contra isso, porque era óbvio que era uma estratégia mal disfarçada, que foi o que aconteceu. Apensaram, e na mesma votação, na votação seguinte, mandaram tirar do Código Penal qualquer referência à orientação sexual e identidade de gênero. E aí os fundamentalistas comemoraram isso. Um ano depois, mandaram desapensar o projeto. Olha, esse projeto demanda discussão específica. Uai, vocês não mandaram incluir no projeto geral de toda a criminalidade. Mas por que desapensaram? Desapensaram porque aí, poucas semanas depois, o projeto foi arquivado definitivamente por excesso de tramitação. E aí morreu. Aí você teve alguns outros projetos de lei, o da Maria do Rosário, um de 2014, que visa criar uma lei de crimes de ódio, com vários critérios que não estão na lei antirracismo, entre eles orientação sexual e identidade de gênero, entre outros. Aí tem essa iniciativa popular, né, que o Senado começou sei lá quantos anos atrás, de você dá uma ideia que tem mais de 20 mil assinaturas, né, aí vira projeto de lei. Um ativista aqui de São Paulo, né, o Gustavo Dom, fez, que ressuscitou o PLC 122, né, reincluir orientação sexual e identidade de gênero na lei antirracismo. E aí tem outros projetos, mas aí não anda. Então, esse é um pouco o histórico da tramitação em projeto de lei.
E a gente pode falar em outro momento, em outra questão sobre... Aí você teve também a questão das ações que eu fiz pela BGLT e pelo PPS, hoje Cidadania, que aí é outra coisa, veja. Uhum. Até aqui o projeto de lei visava, a gente falava até no movimento social, em equiparar a homotransfobia ao racismo. Por quê? Não se Uhum. partia do paradigma, da noção, não sei se eu vou falar correto, Ronaldo, da representação social da homotransfobia como racismo. Então, se ela não era racismo, você equiparava ao racismo, você trata da mesma forma. Equiparar denota analogia. O que é analogia? Né? As situações são diferentes em algum grau, mas são idênticas no essencial. Então, aí, as ações, por outro lado, adotam outro paradigma. A homofobia como forma de racismo. Ela não é equiparada ao racismo. Ela é reconhecida como espécie de racismo. Mas, Paulo, discriminar negro e LGBT e branco é diferente. Sim, é muito diferente. Discriminar negro e indígena também são discriminações muito diferentes e nem por isso não deixam de ser formas de racismo. Então, quer dizer, aí a gente pode falar disso depois, mas é isso que o Supremo reconheceu. Uhum. Paulo, não, achei incrível já a tua fala. Acho que você já respondeu a minha pergunta. Assim, é sensacional isso. É, eu queria falar um pouco desses contextos que a gente, né? Eu sou da educação, e aí, assim, né? A gente tem esse absurdo dessa falácia da ideologia de gênero, por exemplo, né, a tentativa do movimento da escola sem partido, né, o veto do projeto Escola Sem Homofobia, né, que aí, assim, essa gestão da Dilma, que para mim foi tão contraditória, porque ao mesmo tempo que ela propõe um projeto como esse, que foi bacana na sua ideia, né, ao mesmo tempo ele é retirado por pressão, né, mas a gente vai tendo esses contextos, então, que vão criando esses meios mesmo, desses lugares sociais que a gente vive, em que a gente precisa produzir as nossas ações. Né? E aí é curioso, porque a gente vai ter a aprovação da lei, né, nesse governo absurdo aí que a gente vem vivendo. Em contextos sombrios, as coisas também acontecem. Eu queria entender de ti, assim, que leitura, não entender de ti, mas queria saber qual é a leitura que você faz, né, dessas nossas tentativas de avanço, desses nossos lugares de trabalho, no teu caso, no direito, dentro desses contextos tão adversos, mas que ao mesmo tempo a gente vai lá e consegue dar um ou outro passo que a gente gostaria de dar. Assim. Qual que é a leitura que você faz dessa contradição mesmo que a gente Uhum. vive socialmente? Eu acho que precisa especificar algumas coisas, né? Talvez a contradição que você falou do governo Dilma seja uma contradição de um governo do PT, né? Que foram parlamentares do PT que propuseram, né? Não a Dilma. A Dilma, um governo do PT, foi contraditoriamente contra a criminalização da homotransfobia em alguns momentos. E esse é o problema, né? Realpolitik, tá bom, enfim, os parlamentares do PT e de esquerda são normalmente aquelas mais favoráveis a direitos LGBT+, e de minorias e grupos vulneráveis em geral. Mas aí, enfim, quando está no governo, uma série de conciliações, a Dilma fez uma escolha. Para poder manter o governo e promover políticas sociais no sentido amplo, ela rifou a população LGBTI+. Não adianta petista ficar bravo comigo. Isso é fato. Então, é uma coisa a ser reconhecida. Sobre ser aprovado agora, não a lei, né, a decisão do Supremo sobre a homotransfobia. Eu até diria isso, eu falo isso no contexto, né, porque assim, nas esquerdas, eu sou de centro-esquerda, progressista, eu espero. Mas, assim, as pessoas amam odiar o Supremo, as pessoas têm um fetiche, um gozo freudiano, que você vai ficar melhor do que eu, de bater no Supremo e no ministro Barroso em particular. E eu discordo de muitas decisões que geram esse fetiche freudiano. Mas, enfim. Mas sempre falo, ai, não, agora o Supremo vai parar de decidir a favor de LGBTI. Ah, é? Com o presidente recém-eleito, o Supremo reconheceu a homotransfobia como crime de racismo. Que a decisão está certa.
O Supremo não legislou nem fez analogia. Os crimes por raça abarcam a homotransfobia naquele conceito político-social de raça e racismo que eu falei. Enfim, você pode discordar do conceito, você não pode dizer que o Supremo fez analogia a partir do conceito que ele usou. Mas, enfim, isso é uma outra discussão, que eu mando o povo estudar, o povo adora falar, o povo adora criticar a decisão judicial sem lei, ou sem enfrentar os argumentos dela. Mas, assim, então, o Supremo ficou o primeiro semestre de 2019, o primeiro semestre do governo voldemórtico, né, quer dizer, julgando e decidiu por 8-3 que é uma transfobia e racismo, que é uma decisão super polêmica. Eu falei isso da sustentação oral, é óbvio que é polêmico. Eu mando estudar, eu falo que a pessoa é inepta quando ela acusa o Supremo de ter feito analogia, porque ou ela é inepta ou ela tem má fé. Porque se você lê a decisão, é um silogismo muito fácil. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Eu tenho 2 livros falando sobre isso, um coletivo, né, que eu coloquei até no título. Vou colocar aqui. Um amigo meu morreu de rir o título do que ele fala que o título é interminável. O STF, hermenêutica penal que gerou o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo sem legislar nem fazer analogia. Eu coloquei na capa para ver se o povo se toca. Tem 23 coautores e 9 prefácios justificando isso, não só eu. Mas então é uma decisão super polêmica, é óbvio que é. O que é ignorância ou má fé é acusar o tribunal de ter feito analogia quando ele explicou que ele não fez. Então você me fala, dizer isso é você falar que o Supremo mentiu na fundamentação. Então me manda por e-mail para encaminhar para eles e elas para eles te processarem. Aí ninguém quer, né? Pois é. Aí eu mando estudar e eu sou o grosso. Não, mas eu vou fazer 40 anos sábado agora, a paciência não é uma das minhas grandes virtudes, estou ficando velho, está diminuindo, inclusive, né? Assim, Paulo, você não deve adjetivar. Eu adjetivo conduta, né? Não a pessoa. Mas, enfim, o adjetivo mesmo. O adjetivo é devido aqui e ali. Não gostou? Me processa, vai perder o processo. Mas, para não me perder no parênteses, que é uma coisa que acontece, então, quer dizer, o Supremo mostrou, e assim, em 2018, né, ainda um pouquinho antes ou depois da eleição, o Supremo falou, estamos divididos aqui, mas na proteção de minorias estamos unidos. O Supremo, na prática, me perdoe, meu caríssimo e amado ministro Barroso, papai Barroso, como diz o nosso amigo Tacílio, né, que ele também é advogado, o Barroso, às vezes eu acho que, não sei porque ele fala algumas coisas, precisamos de uma interpretação neutra aqui. Não, vocês sabem melhor que ninguém é neutro, a gente pode ser imparcial. Então, quer dizer, com todo respeito ao amado ministro Barroso, concordando em discordar, né, o Supremo tem uma jurisprudência neoliberal. Neoliberal no sentido de que o que é o novo liberalismo, neoliberalismo? O liberalismo clássico, o Estado não intervia na economia para nada. A Suprema Corte dos Estados Unidos chegou a declarar inconstitucional o salário, a jornada de trabalho, o limite, falando que isso violaria o direito de liberdade. Minha Deus, uma das decisões mais horrorosas em Lochner versus Nova York, para quem eventualmente quiser saber qual é. Não, então, o neoliberalismo ele admite alguma intervenção do Estado na economia, né? Mas assim, ainda que mínima. Mas é um tribunal na economia neoliberal, e olha que está quase um liberalismo laissez-faire. O Supremo não intervém na economia, hoje por 8-3, né? Quer dizer, o 8-3 ou o 9-2. Sabe que eu tenho que fazer a conta devagar, né? Porque eu sou advogado, não sei fazer conta. Mas, enfim, por uma maioria muito expressiva, o Supremo não derruba, por exemplo, deformas trabalhista, previdenciária, mas é um tribunal que protege minorias contra a discriminação. Então, e que teve um momento muito virtuoso da sua jurisprudência de 2011 em diante, que foi reconhecendo a união homoafetiva com família. E o que surpreendeu ali foi a unanimidade. Eu esperava um 8-3, um 7-4. O que surpreendeu foi a unanimidade. A constitucionalidade da Lei Maria da Penha, das cotas universitárias, raciais e sociais, e depois em concurso público. A Lei Maria da Penha como ação penal pública que não depende do que a gente chama de representação, de além da mulher fazer o BO, ter que fazer uma outra concordância na lesão leve, que é uma visão do direito penal como forma de proteção dos direitos humanos, que parte das esquerdas discorda, mas a ideia da adesão é proteger a minoria. Qual foi a única coisa da deforma trabalhista que o Supremo derrubou até agora? Mulher grávida trabalhar em ambiente insalubre com atestado. Então, o Supremo é um tribunal maravilhoso para proteger minorias e grupos vulneráveis contra a discriminação. Mas é um tribunal que tem se mostrado muito falho
para derrubar deformações de que caçam direitos. Eu sempre falo, mas assim, esse fetiche, eu não falo para você ser psicólogo, eu falo isso sempre, o advogado é abusado. Esse gozo freudiano de bater no Supremo, por que não fazem com o Congresso Nacional? Foi o Congresso que aprovou a deforma. O Supremo erra em não derrubar a deforma. E erra, eu critico. Mas quem aprovou foi o Congresso. Não é para demonizar o Congresso, mas por que demoniza só o Supremo? Enfim, é difícil. Aí eu falo tudo isso, alguém fala, ai, Paulo, eu não vou discutir com você. Claro, discutir comigo demanda argumento e não espantalho. Mas assim, acho que eu me perdi um pouco na pergunta, mas acho que essas são as especificações, né? Eu acho que não tem muito a ver a homotransfobia ter sido reconhecido como crime no governo Bolsonaro, porque por que o judiciário é um cargo vitalício, com independência, com subsídios elevados, não era para ter 1.000 penduricalho, o subsídio, o salário do juiz existe para ele gastar na Europa, comprar terno e no shopping center, porque todo o resto o Estado arca. Mas por que você paga tudo isso para o juiz? Que os penduricalhos sejam aceitos, enfim. Para ele ter independência. A ideia do Supremo proteger minorias, e minoria, obviamente, no sentido sociológico, né, como grupo sem dominância social. Mulher é minoria sociológica. Pessoas LGBTI, a gente é minoria sociológica e numérica também. Eu perdi aqui uma pessoa aqui muito simpática, falou que ia discutir comigo, eu discuti com um anjo meio irritado, amada, mas obrigado, né? Um anjo que te manda estudar, porque, enfim, tá difícil. Mas porque o judiciário, a ideia é que é uma das funções clássicas da Suprema Corte, mas da Justiça Constitucional, que é proteger minoria contra a tirania da maioria. O professor Roberto Barroso, desde antes de ser ministro, fala, não é porque você tem 8 católicos e 2 muçulmanos numa sala que o primeiro grupo pode deliberar jogar o segundo pela janela. Ou seja, a democracia, a maioria é uma questão muito importante, mas você não pode oprimir a minoria, negando direitos básicos, que são os direitos da Constituição e dos tratados internacionais, que é a teoria mais conservadora porque é positivista. Se não está escrito lá, não é. Então tem que estar na Constituição e no tratado. Então, não tem muito a ver com o desgoverno fascista que nos assola, espero que encerre agora. Mas tem um pouco isso. Aí vão falar, ai, Paulo, que ingenuidade, o juiz julga politicamente. Assim, eu julgo as decisões judiciais pelo que eu leio escrito nelas. As decisões pró-direitos LGBTI+, todas respeitam a boa dogmática jurídica. Todas são, para quem acha polêmicas, assim, todas são, no mínimo, defensáveis. Eu tenho dito assim, né, a maneira mais simples de eu explicar todas as decisões de uma vez e rápido, porque se eu for explicar fundamento por fundamento, eu fico meia hora ou 1 hora cada decisão e falando rápido do jeito que eu estou. O Supremo entendeu que não reconhecer esses direitos e não reconhecer a homotransfobia como racismo seria uma forma de discriminação. Uma discriminação arbitrária, né? Você pode diferenciar desde que não seja uma discriminação preconceituosa, que não seja algo irracional. Então, não reconhecer a união afetiva como família, não permitir que homens fazem sexo com outros homens e as mulheres trans, que eram consideradas transexualmente homens, possam doar sangue. Não permitir o debate de gênero na escola, obviamente dentro da pertinência temática da matéria, não permitir que mulheres trans, as travestis e as mulheres transexuais fiquem no presídio feminino se quiserem. Não reconhecer isso é uma discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. É uma diferenciação que não faz sentido. Então todas as decisões respeitam a Constituição. É porque direito, Ronaldo e todo mundo, direito não se limita à leitura gramatical, à crítica do que está escrito na bendita Constituição e na lei. Senão, para que eu faço 5 anos de direito, mestrado, doutorado? Eu leio esses livros, tá? Enfim, na medida da velocidade possível, eu leio. Então, por quê? Você pode garantir direitos para além da letra da lei. Restrições de direito que você não pode ir além da letra da lei. Por que o Supremo pode reconhecer a união homoafetiva como família e não a prisão em segunda instância? E eu acho que devia poder prender depois de segunda instância se o judiciário melhorasse muito, principalmente a fundamentação. Porque garantia de direito você pode dar por analogia.
A lei diz que na omissão da lei você pode reconhecer direitos, que a lei fala que existem para um grupo, você pode existir para outro grupo se as situações forem análogas. Você não pode restringir direitos por analogia. Por isso que a minha luta, a minha briga de falar que o Supremo não legislou, nem fez analogia, ou reconheceu a homotransfobia como racismo. Então, restrições de direitos se interpretam de maneira estrita, literal, e para alguns de maneira restritiva. Então, tá nisso. Então, é uma contradição para quem acha que o judiciário decide só conforme o gosto político do país. E aí que me perdoe a Suprema Corte dos Estados Unidos, que acho que é um caso emblemático de patologia jurídica, porque se você é indicado por republicano, já se presume que você vai decidir assim, assim, assado. Se você é indicado por democrata, você vai decidir assim, assim, assado. Democrata progressista, né? E republicano conservador na lógica norte-americana, né? Enfim, que seria quase toda conservadora para a gente, talvez não nos direitos de minorias. No Brasil, isso nunca aconteceu. A gente tem matérias, eu vou usar aqui minha liberdade de expressão de maneira muito educada, com muita lianeza, como diz o professor René Streck. Você tem matérias que mostram que atualmente o ministro Nunes Marques, ele sempre, várias decisões dele são coerentes com a posição do atual governo que o indicou. Veja, eu não estou dizendo que o ministro Nunes Marques faz isso de propósito. Estou fazendo um fato objetivo. Muitas decisões dele são coerentes com o governo que o indicou. É a primeira vez que a gente vê isso no Brasil. A gente nunca soube, pela indicação, como um ministro ia votar. Um ministro ou uma ministra. Então, no Brasil isso sempre aconteceu. Aí, quer dizer, o governo Dilma fez indicações, parte da esquerda acha que ela devia ter feito indicações mais vinculadas a direitos sociais, mas assim, gente, ela indicou o Barroso e o Fachin. São dois professores muito renomados do direito brasileiro, são juristas de primeira grandeza, que têm teorias constitucionais. Eu lia o Barroso e o Fachin desde muito antes de eles serem ministros. Então, eu divaguei muito, mas é isso. Eu não vejo muita contradição pelo fato do Supremo ter reconhecido. Contradição são governos petistas terem posturas conservadoras, com todo respeito. É o que eu sempre falo. Eu falei com uma amiga minha que não me respondeu, não sei se ela leu, vai me ignorar, sobre o voto LGBT. Eu falei, acho que tem um texto online, sei lá, uma entrevista de 2014. O voto LGBTI é uma catástrofe no Brasil. Porque sempre tem uma grande luta que sublima a causa LGBTI e as lutas ditas, aspas, identitárias, fecha aspas, com 10 mil siques entre parênteses, né? Grande luta é uma ironia com a esquerda, né? Quer dizer, a grande luta socialista, então, não, quando vier a revolução, aí a gente pensa nisso. Não. Só você vê que teve revoluções socialistas que direitos LGBTI continuaram sendo discriminados. Eu preciso dos meus direitos para hoje. E na direita é a mesma coisa. Eu lembro na eleição do Obama. Por que eu vi isso? Para treinar o inglês, que eu gosto. Enfim, um gay do Partido Republicano perguntaram para ele, mas por que você vota você não vota no Obama? Ele falou, aspas, os direitos gays podem esperar. Fecha aspas. Eu sei, e me disseram que em 2014 teve gente que falou a mesma coisa para votar na Dilma, apesar, enfim, das posturas, né, de efeito homotransfóbico. Então, e na direita eu sei lá o que pensa a direita, mas enfim, a segurança, a ordem pública, a proteção da criança, sempre na forma de espantalho. Então, mas você sempre tem uma grande causa que as pessoas escolhem ela e não a proteção LGBTI e mais. É óbvio que não deve votar só em qualquer LGBTI. Tem que votar em algum LGBTI+, uma pessoa negra e mulheres comprometidas com a defesa dos direitos humanos. Senão não adianta nada. Mas, então, sei lá, não sei se eu respondi exatamente o que você perguntou, mas... Não, sim. E assim, e é muito legal, porque o que você está trazendo assim, é muito bacana. Porque, como eu não sou da área do direito, às vezes a gente não entende esse movimento. Eu estou falando da gente, que é todo mundo que não é, né? E a gente não entende esses movimentos das tramitações, de como as coisas acontecem, como elas circulam, por exemplo, né? Ter acesso a esse olhar de alguém que está dentro desse movimento e que vai dizer para a gente, não é contraditório, soa contraditório, o impacto pode parecer contraditório, mas
A articulação é outra, é essa. Assim, ter acesso a isso foi muito legal, Paulo, assim, de verdade, né? Porque é aquilo, né? Eu acho que nós, enquanto sociedade, que não somos profissionais da área, a gente vai convivendo e criando as nossas subjetividades, os nossos modos de vida a partir do impacto que todos esses movimentos vão causando em nós, né? E aí ter esse olhar interno é muito bacana, assim, de verdade. Bom, para a gente começar a caminhar para o fim já, meu amigo, eu queria ouvir de ti, então, sobre o reconhecimento, né? Do crime de Opa, dei uma engasgada. Legal aqui agora. Do crime de homotransfobia. O reconhecimento do crime de homotransfobia como crime de racismo. E complementando, né? Eu queria que você explicitasse aí pra gente a sua participação nesse processo todo. Não, obrigado. Então, como eu falei, eu reconhecendo a homotransfobia como um crime de racismo, mas assim, primeiro, a ideia veio de um julgamento do Supremo, que terminou acho que em 2004, que reconheceu o antissemitismo como racismo. Para o racismo não virar crime impossível como categoria penal pela unicidade biológica da raça humana, que foi a conclusão do projeto Genoma, até o projeto Genoma já me falaram que, enfim, já não se acreditava tanto nisso, mas se acreditava que a humanidade era formada por raças biologicamente diferentes entre si, entre brancos, negros, amarelos e vermelhos, nesses termos para pior. O projeto Genoma veio e provou que somos 99,9999% dízima iguais. Então, para o racismo não virar crime impossível, o Supremo adotou o conceito de racismo social. Aí tem gente que fala, nesse livro coletivo que eu mostrei para vocês, um autor fala, e o Supremo não falou do judeu como raça. Está escrito raça judaica. A pessoa lê a decisão e não lê com atenção. Aí eu que sou grosso, impaciente. Ai, meu Deus. Então, o Supremo adotou a ideia de raça social e de racismo social. Racismo como a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Aí um jurista muito famoso, Guilherme Nucci, que é desembargador aqui em São Paulo, um dos livros de direito penal mais vendidos, falou, se esse é o conceito de racismo, discriminar homossexuais e pobres, ele disse, é forma de racismo e sem analogia. Então, isso que eu desenvolvi na ação. Então, o heterossexismo e o cissexismo, pregando a heteronormatividade e a cisnormatividade, são ideologias racistas. Eu gosto muito de citar a doutrina do Achille Mbembe. Eu sou citado no conceito de racismo pelo ministro Celso de Mello, mas eu fiz o que a gente faz muito em livro de direito. Eu citei o conceito de todo mundo, da Djamila Ribeiro, do Silvio Almeida, do Adilson Moreira, do Achille Mbembe, e fiz o meu. Então, quando o ministro Celso me cita, é o conceito do Achille Mbembe, no livro Crítica da Razão Negra, que é aqui, ó, ele diz, raça e racismo consistem no alterocídio, a construção do outro não como semelhante, mas como objeto ameaçador, a ser destruído ou controlado. A raça sempre foi usada como dispositivo de poder, para designar um ser humano como inferior, um reflexo despauterado da pessoa ideal, né? Ideal, lembra aquela fonte, né? Cabeça, delírios da minha, né? Mas, pois é, dos preconceitos, das representações sociais discriminatórias. A lógica da raça visa a bestialização, a desumanização dos sujeitos raciais inferiorizados, tendo a cultura e a religião assumindo o lugar da biologia no tema do racismo. Aí é o trecho que eu sou citado, mas que eu estou citando aquele bem. O racismo visa dividir, classificar, diferenciar, hierarquizar, para excluir, expulsar e erradicar. A raça não tem uma essência, é um processo perpétuo de poder, de conteúdo movediço. O racismo visa diferenciar, substituir aquilo que é por algo diferente, de forma inferiorizante. A raça é o que coloca em categorias abstratas as pessoas para estigmatizar, desqualificar moralmente, internar ou até eliminar. Não é o Pauliotti, o Guilherme Nucci, o Supremo que inventaram isso. Esse é o professor Achille Mbembe, no livro Crítica da Razão Negra. E nesses conceitos de raça e racismo, a homotransfobia se enquadra como racismo à população LGBTI, mas como um grupo racializado. Mesmo autores negros que discordam da homotransfobia ser racismo, eles falam racialização é um projeto político-social.
Então, e não biológico. Então, aí, enfim, as pessoas, eu acho assim que o que gera maior estranhamento em parte do movimento negro, porque no livro coletivo tem 4 homens negros, 5 mulheres negras defendendo a decisão. Ai, Paulo, você acha isso que você é branco? Que preguiça. Então, discute com as pessoas negras lá, vai. Enfim, eu brinco que eu sou uma bicha branca abusada que acha que pode contribuir na discussão dos conceitos de raça e racismo. Eu só acho que essa crítica que é por eu ser branco está fora de contexto. Você fala que você é branco porque você é hétero, mas isso é quando o branco diz pro negro que aquilo não é racismo negrofóbico. Quando o hétero diz pro gay que aquilo não é racismo homofóbico. Então, mas enfim. Então, assim, o que gera estranhamento, que eu estava falando, é o LGBTI branco sofrer racismo. Mas eu, Paulo, como homem gay branco, não sofro racismo por ser branco, mas por ser gay, na comparação com o hétero. A pessoa trans, branca, sofre racismo transfóbico por ser trans em comparação à pessoa cis, não por ser branca. Então, eu sempre falo, eu tenho um artigo, eu respondi aquele artigo péssimo do Antônio Risério, por quê? Na força do ódio. O ódio move montanhas. Fiz algumas ações no Supremo contra o ódio, por ódio do bem, espero contra a discriminação. Mas se a tal da brancofobia, da heterofobia, da cisfobia existir, eu falo isso desde antes desse artigo, nunca vi na vida. Quem já viu, por favor, me avise, mas eu quero provas e não convicção. Vocês viram o que acontece com a convicção do PowerPoint, né? Dando moral. Que eu posso fazer maldade. Enfim, eu quero print. Que é o problema que você falou da discussão de ideologia de gênero, que eu vou ter que falar em outra resposta, né? Sobre... que é tudo na lógica do espantalho. Estão fazendo ideologia de gênero, né? Quer dizer, mas eu já vi acusarem de ideologia de gênero colocar uma placa dizendo que não pode discriminar pessoas LGBTI. Pena que eu perdi essa fonte, mas eu já vi isso. É daí para pior. Então a pessoa fala que foi discriminado por ser branco, enfim, por uma questão que não é discriminação. Então por isso que eu quero prints, tá? Pra gente discutir junto. Mas se isso acontecer, ninguém está falando que pode, que é lícito. Mas vai ser dano moral cível. Vai ser injúria simples. Nunca vai ser injúria racial. Nunca vai ser racismo. Porque racismo é sistema de opressão que supõe relações de poder de grupo dominante para oprimir de forma desumanizante de grupo dominado. Então, se um negro discriminar uma pessoa branca, que eu nunca vi na vida, por hipótese, mas assim, então não vai ser racismo. Pode ser dano moral, pode ser uma injúria, mas não vai ser racismo. Então, isso as pessoas não entendem e não querem entender. Eu fui falar com um gay branco que discorda disso. Que preguiça. Eu falo, cara, onde está escrito negro na lei de racismo? A pessoa quer dizer que está escrito raça ou cor. Então, se for pela raça branca, cor branca, poderia. Vai estudar. A origem histórica do racismo foi o homem branco europeu querendo desumanizar o povo colonizado, que era negro, historicamente. Se não fosse negro, fosse pessoa branca de outra cultura, ele teria feito a raça, o racismo de outra forma. Eu problematizaria, mas o fato histórico é contra a pessoa negra. Mas, assim, o Supremo adotou, né, essa lógica de que o racismo é um conceito político, social e não biológico. Segundo Silvio Almeida, é um conceito socioantropológico e não meramente biológico. Que abarca, então, o antissemitismo, em 2004 ou 2006, e abarca a transfobia, né, em 2019. Então, eu não acho que isso gera problema. Escreveu um amigo meu, homem negro, gay, escreveu um artigo, né, mas como assim, racismo sem raça? Ele acha que reconhecer a homotransfobia como racismo apaga o negro da Constituição. O Wallace Corbo, querido amigo, grande constitucionalista carioca. Aí eu escrevi um artigo-resposta que ele está me devendo a réplica até hoje. Não está devendo nada. Mas, enfim, que maldade. Mas eu falo, diriam os meus amigos mineiros. Quando o Supremo reconheceu o antissemitismo como racismo, isso apagou o negro da Constituição? Me parece que não. Que nem eu já falei, discriminar... Mas Paulo, não foi ele que falou, embora ele ache isso também, discriminar negros, heterocis, enfim, e pessoas LGBT e branca têm diferenças. Eu falei isso na sustentação oral no Supremo. Joguem no Google. Paulo Iota, sustentação oral, homofobia, racismo. Google it, tá lá. Sim, tem diferenças. Mas peguemos cor e etnia.
que ninguém vai duvidar que são formas de racismo. Discriminar negros de um lado e pessoas indígenas de outra, pessoas negras, pessoas indígenas, tem diferenças muito grandes. Você discriminar negro pobre, negro rico, tem diferença muito grande pelo aspecto de classe. E mesmo sendo discriminações muito diferentes, são formas de racismo. A xenofobia é forma de racismo. Então, pela lei, está lá, procedência nacional. Origem nacional, né? Quer dizer, discriminação regional é forma de racismo. Aí tem aquelas discussões insuportáveis da hermenêutica jurídica, procedência nacional é só para estrangeiro e não para diferença regional. Ai, que preguiça. Por isso que a lei fala em origem também, para superar. Mas, enfim, discriminação regional é considerado pelo menos como injúria racial. Me parece também como racismo. Então, não vejo problemas nisso. É que, assim, o que o meu querido Wallace falou, né? Eu acho que o Supremo se expressou muito mal num ponto da decisão do antissemitismo, que ele falou, raças não existem, racismo é um conceito social. Mas é que o Supremo falou, mas o Supremo falou em raça social também, então, que ele falou que existe. Ele quis dizer que raça não existe no sentido biológico. Então, mas existe a raça como conceito social, a raça social. Então, o que ele citou? Eu citei aqui um conceito, né? Eu ainda não decorei a forma do maravilhoso Ministério de Mello. Mas raça como um dispositivo de poder pelo qual um grupo dominante se naturaliza e inferioriza de forma desumanizante outro grupo, que é o sujeito racializado. E aí, racismo é a inferiorização desumanizante de um grupo social relativamente a outro. Então, algumas pessoas falam, o movimento LGBT se apropriou da luta do movimento negro. É óbvio que a criminalização do racismo vem da luta do movimento negro, mas assim, então a discriminação contra pessoas indígenas ser racismo, então o movimento indígena também se beneficiou do movimento negro. A discussão que eu faço é conceitual, e não foi a bicha branca abusada aqui que vos fala que inventou tudo isso. Isso é a literatura antirracismo. E que eu uso, eu até falo na petição, nos meus livros, artigos. É óbvio que o professor Achille Mbembe e outros autores falam na perspectiva da pessoa negra. Mas por que racismo é uma inferiorização desumanizante da população negra, mas a inferiorização desumanizante da população LGBTI+ não vai ser racismo? Isso que ninguém me explica. Aí eu não entendo isso porque eu sou branco. Então, eu acho que, enfim, a gente precisa debater melhor, mas enfim. Essa é uma discussão séria. Uma discussão que eu obviamente respeito. É óbvio que é absolutamente legítimo pessoas negras e qualquer grupo social acharem que a homofobia não é racismo. Então, aqui a gente está numa discussão conceitual. Aí, aparentemente, Ronaldo, eu sou chato, porque eu exijo que as pessoas enfrentem os meus fundamentos. Está até na lei, né? Quer dizer, você tem que enfrentar os argumentos determinantes da outra pessoa. Mas ninguém faz isso. O judiciário ignora a lei, quando a lei fala isso. Então, ninguém quer fazer isso. Então, por isso que aqui eu já falei um monte de algumas coisas que respondem a algumas críticas. Já me falaram, né? Tá bom, Paulo, então no âmbito cultural, da representação social cultural, a homofobia pode ser racismo. Mas o negro é discriminado também no mercado de trabalho. A gente é colocado nos lugares mais subalternos. Então, o homem negro como segurança, a mulher negra como doméstica, enfim. Eu falo, sim, é verdade. Mas isso também acontece com a população LGBTI+. Ou ninguém lembra do estereótipo, da representação social do homossexual, né, principalmente o homossexual dito afeminado, com aspas, como cabeleireiro, maquiador, a pessoa trans, a população trans, né, como profissional do sexo, o Deus, com ironia, mercado, em minúsculo, né, o demônio do mercado, pelo menos aqui em São Paulo, acho que no país, ele contrata pessoas trans para telemarketing. Aparentemente o mercado achou que, como você não vê a pessoa, você não está me vendo, então tudo bem se é uma pessoa trans. Telemarketing e esses serviços terceirizados são os serviços mais precários do mercado de trabalho. Eu, um homem gay branco, eu sempre falo isso, junto com outros que eu vou citar. Eu sei que eu não fui contratado, porque eu sempre usei uma pulseira, que eu estou usando agora, que eu não acho mais, enfim, do arco-íris, que eu acho que é bonita. Eu gosto. E se me rotula, ótimo. Eu não quero não ver por isso. Eu uso embaixo do terno. Então, eu estou com uma cabeça de banco curto, mas comprei o terno e apareci aqui. Eu sei que eu já não fui contratado no escritório de advocacia por isso. Por que eu sei disso? Que uma sócia minha, atualmente, foi contratada e disse que foi por isso. O Itaú apoiando a parada LGBTI de São Paulo 2018, se não me engano,
uma agência do Itaú demitiu um gerente gay porque ele colocou uma foto dele e o companheiro. Então, veja, aí, uma vez um, um menino comunista, né, quer dizer, o socialista, ou sei lá qual que ele é, aí ele foi me ironizar. Ai, Paulo, mas de que adianta casar se eu não tenho emprego? Eu tenho uma preguiça dessas dicotomias imbecis, mas eu sou advogado, eu sei brincar. Ah, é? De que adianta eu ter emprego se o dia que eu me assumir gay ou LGBT eu vou ser demitido ou eu vou ser espancado? As coisas têm que ser lutadas concomitantemente. E falando aqui com você, o Conselho Federal de Psicologia peticionou no julgamento supremo, falando os danos psicológicos da homotransfobia para a população LGBTI+. O medo de se assumir. Todo mundo passou por isso, eu passei por isso. Então, quer dizer, você controlar cada passo, cada gesto, para não desconfiarem que você talvez possa ser gay. E a gente sabe, se você não fala de mulher e futebol o tempo todo, você já presume que você é viado, né? Então, num sentido pejorativo de viado, eu uso viado no sentido ressignificando, né? Com aquela bicha maravilhosa, poderosa e tal. Mas, assim, então, não se assumir já causa, né? Quer dizer, angústia, depressão, até suicídio. As pessoas LGBT+, que se assumem até produzem mais. O demônio do mercado tinha que entender que se o mercado de trabalho aceitar a população LGBT+, assumidamente, ela vai produzir mais. Não é a melhor fundamentação de direitos humanos, sim, mas é uma fundamentação. Então, o advogado, olha, eu quero respeito de direitos humanos. Se você for uma criatura insuportável que não aceitar isso, então aceite esse outro argumento. É por isso que eu chamo esse. Então, o dano social da homotransfobia para a população LGBTI+. Então, de que adianta eu ter emprego se eu vou ter que esconder minha orientação sexual e identidade de gênero? Só para dialogar com aquela dicotomia. Você não tem que escolher aumento de salário ou não demitir por homotransfobia. Você tem que lutar pelas duas coisas. E eu acho muito improvável que você tenha que fazer uma escolha trágica. Mas se tiver que fazer uma escolha trágica, quando tiver que fazer, você faz. Mas as pessoas, vamos ter que fazer. Então as pessoas ficam nessa argumentação metafísica. Uma vez já me falaram, falar que é metafísico é acusado de ser duende. Sim, as pessoas ficam nessa argumentação de duende, que não existe. A gente vai ter que fazer. Nunca teve que fazer. O caso da Dilma foi uma questão assim, ela fez uma escolha trágica entre o Palocci e o Escola Sem Homofobia. Então, eu acho que ela podia... E aí, aconteceu o óbvio, né? Continuar a pressão, ela teve que demitir o Palocci depois, né? Exonerar, etc. Então, mas, assim, você tem que lutar por tudo. E não por uma parte. E quem nos chama de identitário, eu aprendi isso com a minha amada amiga Jamila Ribeiro, eu ironizo, foi mal, homem branco, hétero, cis, sem deficiência, de nacionalidade pátria, que é oprimido por ser proletário, trabalhador, mas não é oprimido, não está nem aí para quem é oprimido por ser LGBTI+. Pense na multidimensionalidade ou interseccionalidade das opressões. A mulher trans, negra, lésbica, estrangeira, com deficiência. Tem 6 opressões aqui. Isso surgiu com a discussão da mulher negra, que sofre, por ser mulher, o machismo, e por ser negro, o racismo negrofóbico. Então ela sofre mais que o homem negro e que a mulher branca. Isso não é Olimpíada de opressões, isso é constatar um fato. Então você tem que considerar tudo isso. Mas nas esquerdas o fetiche, vocês são identitários. Tem um livro aqui que eu não li, chama Teorias Cínicas da Raça. Teorias cínicas da raça e do gênero. Aí no meio do livro ele fala, porque essas pessoas acham que o gênero e a raça tá em tudo. Eu conto ou vocês contam para eles que tá em tudo? Que tá em tudo, né? É um pouco isso. Eu não consigo ver os comentários, não sei por que mais, eu não consigo subir, né? Mas as pessoas fizeram os comentários, acho que bem legais, né? Sobe ele de uma vez, que aí na hora que você chegar no último, ele continua subindo. Ô Paulo, mas eu queria saber um pouco mais para a gente poder fechar, né? Eu queria saber um pouco mais. Deixa eu reformular a minha pergunta.
Paulo, quando você olha para a tua trajetória, para a tua colaboração nesse processo da criminalização da homofobia, a gente começou essa live hoje falando, inclusive, né, sobre como que tua história de vida começa articulando aí é, é, as questões da militância e do direito. E eu queria, como última pergunta, deixar aqui para ti o seguinte, né? Qual que é teu legado? Acho que é uma pergunta muito gentil. É, não, eu É, não sei, e não é muito falsa modéstia, que eu mando a modéstia às favas mesmo, não sei. É, uhum. espero que meu legado seja o de alguém que acredita nas possibilidades emancipatórias do direito, porque a esquerda tem um fetiche que acha que o direito existe só para manter o status quo. Para ser muito justo, o direito foi usado historicamente para isso, mas as decisões do Supremo mostram, né, que o direito pode ser interpretado para garantir a evolução social, né, e por critério jurídico, não por intenção política disfarçada de jurídica. Então, eu fiz as ações, né, que geraram reconhecimento da homotransfobia como racismo. Eu não gosto de ficar discutindo quem teve um papel determinante, quem não teve. Todo sozinho eu não teria conseguido essa vitória. Então, o João Rodrigues fala, sim, tem todo o acúmulo de toda a luta histórica do movimento LGBTI+. Sim. Eu tenho minha contribuição, que se não fosse eu, a ação não tinha saído do papel. A princípio, né? Tá, se eu não existisse, Sim. outra pessoa teria feito? Poderia ter feito. Eu sou citado 8 vezes pelo ministro Celso de Mello, e mais outra na ementa, que é a síntese da decisão. Então, acho que eu tenho um papel. O movimento LGBT entrou em peso para além do Cidadania, o Eliseu Neto, né, como é que é? Eu falo minha golpista poderosa favorita, né, que ele acha que a deposição da Dilma não foi golpe, aí eu mando ele estudar e ele me ignora. Qual é o problema? Aí vocês que são da psicologia que se entendam, porque ele é também, brincadeira. Mas tirando o Eliseu, que falava muito, quer dizer, até a gente ter o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República em 2014, eu atuei praticamente sozinho com contatos. Mas depois disso, teve as entidades, associações, né? Quer dizer, o Tony Reis com a Aliança Nacional LGBTI, a Simila Rá, a Bruna Benevides e a Keila pela ANTRA, né? Enfim, todo mundo teve a sua contribuição. Eu acho uma discussão inútil ficar quem contribuiu mais e tal, enfim. Então, cada um tem o seu papel a ser reconhecido. Mas eu espero que o meu legado seja alguém que acredita, né, que o direito e o judiciário, né, em especial, pode ser usado como mecanismo de transformação social, né, emancipatória. O Supremo tem declarado inconstitucional essas leis de aspas, ideologia de gênero. Só para falar disso, você perguntou também, né, que eles usam a ideologia no sentido pejorativo, que curiosamente é marxista. Algo contrário à realidade objetiva. O mundo real é assim e você, por conveniência, defende assado. É um conceito muito problemático nas humanidades, na psicologia, no direito, que é um conceito das ciências da natureza, lei da gravidade. No planeta Terra, na Lua, imagino que não. Se eu soltar esse copo, ele vai cair. Meu companheiro, querendo ou não, eu brinco com meu companheiro que é cardiologista, não adianta falar, este infarto é inconstitucional, volta. Mas assim, então as coisas acontecem a gente querendo ou não, e ideológico é o que vai contra isso. Nas ciências humanas, pessoas racionais e de boa fé podem legitimamente discordar. Embora eu tenha ironizado, né, que exigir racionalidade, que não é racionalização, e boa-fé afasta um bando de terraplanismo negacionista que a gente vê por aí. Mas, enfim. Então, temos de falar, não existe ideologia de gênero. Eu entendo e concordo com essa crítica, mas eu uso outra coisa, outra perspectiva. E o ministro Celso de Mello me cita também nesse ponto, né? O que existe é uma ideologia de gênero heteronormativa, cisnormativa e machista, que prega a superioridade das pessoas heterossexuais sobre LGBTI+, e do homem sobre a mulher. Essa é a única ideologia de gênero, né, que existe. Então, não sei, não é falsa modéstia, enfim,
não sei se falta cair algumas fichas, eu acho que fico feliz quando as pessoas ficam felizes nas minhas postagens, né? Acho que meu trabalho inspira e deixa as pessoas muito felizes, né? Até porque eu tenho, até no judiciário, no Supremo, eu tenho falas um tanto, como se fala, aguerridas, né? Ousadas. O julgamento da transfobia eu dialoguei com o ministro. Falei, que me permita dialogar com o ministro Ricardo Lewandowski, ele não apareceu na televisão, ele ficou assim para mim, né? Quer dizer, e dialogou, mas Lewandowski evoluiu no voto dele, né? Ele tinha extinto uma das ações, aí mudou a relatoria para o ministro Fachin, agora ele votou a favor da homotransfobia ser crime, embora não o racismo, né? Então, mas assim, é um ministro de muita honestidade intelectual que tem uma discussão estúpida dizendo que o Supremo reconheceu a homotransfobia como racismo e não como injúria racial. Ronaldo, a petição inicial tem 98 páginas da segunda ação, da primeira tem 88, queriam a 99. Eu me arrependo de não ter falado da injúria racial na ação. Eu acho que eu sempre achei que ela é uma forma de racismo, que é o que o Supremo reconheceu ano passado, e eu atuei, fiz tentação oral nesse julgamento também. Mas, enfim, o ministro Lewandowski falou, olha, não é razoável você entender que o Supremo, ao reconhecer a homotransfobia como racismo, não teria pretendido reconhecê-la como injúria racial. Isso é absurdo por mil aspectos, mas se eu falar disso, eu vou ficar mais 5 minutos falando. Então, para mostrar como é um ministro com honestidade intelectual, que ele não reconheceu ela como racismo. Então, espero que meu legado seja ele, né? Qual que é o meu legado? Me aponta quem eu processo, né? Quer dizer, tem um meme maravilhoso que eu divulguei algumas vezes. Tem lá um bebezinho assim, tá lá, medicina por amor, engenharia por amor, aqui é direito no ódio, bora processar todo mundo. Ódio do bem, tá? O ódio quando por violação da Constituição, tá? Então, vamos deixar muito expresso. Muito bom, meu querido, muito bom, Paulo. Obrigado por esse bate-papo, assim, de verdade, por essa aula que você nos deu. Eu estou, assim, hoje bastante feliz por estar aqui contigo, né? Eu estou vivendo um dia péssimo, né? O Paulo soube, eu vou falecer hoje às 14 horas da tarde, mas eu não podia deixar de estar aqui com vocês, com o Paulo, por todo o compromisso, e com vocês. Aí a gente tenta entrar pelo YouTube, deu problema, a gente não conseguiu a conexão por lá, e o Paulo, super gentil, né, topou, vamos para o Instagram, mas a gente garante a conversa, e depois eu jogo lá no canal, tá, pessoal, para quem está por aqui, mas eu só queria te dizer que você hoje me acalentou muito, viu? De verdade, muito, muito, muito obrigado. Adorei saber que você leu, está lendo o livro. É um livro muito bom, aprendi bastante mesmo. sobre a teoria das representações sociais, né? Então, assim, é muito, muito importante. Comprem, sim, para criarmos representações sociais positivas sobre a homossexualidade, as identidades LGBTI+, né? E problematizar os absurdos que a gente vê no dia a dia. E meus sentimentos, de novo, pelo seu avô, né? Passei, uma tia muito amada faleceu há algumas semanas, então eu sei bem como é a situação. Obrigado, meu querido. Gente, um beijo para todo mundo. Paulo, conta comigo para o que você precisar, de verdade. E eu comecei falando e termino falando. Você é nosso super-herói, viu? Você é o nosso super-herói. Eu sei que é horrível falar de si, né? Eu falei, vou perguntar qual é o legado dele, vamos ver como ele reage. É horrível a gente falar de si, mas acho que é importante que você saiba disso. Você é o nosso super-herói e a gente é muito orgulhoso de você, do seu trabalho e da sua luta. Tá certo, meu querido? Um beijo grande para todo mundo que está com a gente. Um beijo grande. Beijo. E a gente vai se falando. Sim, igualmente. Tá bom? Beijão, uma boa noite a todos. Tchau, tchau, meu querido. Boa noite a todos também. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.